Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas conseguem transformar sonhos em realidade, enquanto outras permanecem apenas sonhando? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que vai despertar a sua mente, tocar o seu coração e mostrar que ação e persistência podem transformar qualquer destino. Antes de começarmos, já deixe o seu like, porque isso mostra que você acredita no poder da transformação. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai inspirar sua vida a cada dia. E comente aqui embaixo, qual é o maior sonho que você quer tornar realidade? Prepare-se para sentir cada palavra, refletir sobre suas escolhas e descobrir que, assim como Ricardo, você também pode superar desafios, enfrentar o impossível e criar um legado que vai muito além do que você imagina. A sua transformação começa agora e cada segundo deste vídeo pode ser o primeiro passo da sua nova história. Era uma manhã silenciosa quando Ricardo se levantou, olhando para o espelho do quarto simples que dividia com seus sonhos ainda não realizados. Ele sentiu uma pontada de inquietação. Por que algumas pessoas alcançam o impossível, enquanto eu ainda me sinto preso? A lembrança das palavras de Napoleon Hill veio à sua mente como um sussurro que atravessa o tempo. A ação é a ponte entre o desejo e a realização. Ricardo respirou fundo e se olhou nos olhos. Eu sou capaz de transformar minha vida. Nada vai me deter. Naquele instante ele percebeu que cada pensamento que nutria era como uma semente plantada em sua mente. Se cultivasse dúvida, colheria medo. Se cultivasse fé e determinação, colheria sucesso. Ele se perguntou, qual destino eu realmente quero semear? Com o coração acelerado, ele decidiu que não esperaria mais. Cada pequeno gesto de coragem seria uma escada rumo ao extraordinário. Ricardo entendeu que a mediocridade não era um castigo, mas uma escolha, e que a persistência seria a ferramenta que separaria o ordinário do extraordinário. A partir daquele momento, cada manhã se tornou um ritual. Olhar-se no espelho, afirmar sua força e agir, mesmo quando o mundo parecia desacreditar. Porque ele sabia que a mente desperta é a faísca que acende o fogo da realização. Ricardo caminhava pelas ruas silenciosas de sua cidade, sentindo o peso das dúvidas e do medo que tantas vezes o haviam paralisado. Cada passo era uma luta contra a voz interior que dizia: você não é suficiente, você nunca chegará lá. Mas naquele dia, algo dentro dele começou a mudar. Ele lembrou-se de uma frase que Hill repetia em seus escritos: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Ricardo respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Visualizou sua vida como sempre quis que fosse: liberdade, prosperidade, sucesso. Mas, acima de tudo, um sentido profundo de realização. Cada detalhe estava lá, vívido e real, como se já existisse. Ele percebeu que a fé não era um sentimento passageiro. Era uma escolha consciente de acreditar no que ainda não tinha se manifestado. Ao abrir os olhos, sentiu uma força que não sabia que possuía. A fé começou a pulsar em suas veias e, com ela, uma coragem inabalável. Ele pensou nas inúmeras pessoas que haviam desistido no caminho e percebeu que o sucesso nunca seria daqueles que esperam passivamente, mas daqueles que acreditam mesmo quando nada parece indicar vitória. A fé é a força que transforma o pensamento em realidade, disse Ricardo, ecoando as palavras de Hill para si mesmo. Ele começou a repetir afirmações poderosas, como mantras que moldavam sua mente. O universo está conspirando a meu favor. Eu sou digno de toda a abundância que desejo. Nada pode me deter quando minha fé é inabalável. Cada passo que dava era agora acompanhado de propósito. Ele começou a perceber pequenas sincronicidades ao seu redor. Uma conversa inesperada, uma oportunidade que surgia de onde menos esperava, um livro que caía em suas mãos exatamente no momento certo. Tudo parecia conspirar a favor de sua nova crença, mas a verdadeira prova veio em casa.
Sua situação financeira ainda era limitada e os desafios pareciam maiores do que ele podia suportar. A cada dificuldade, Ricardo se lembrava: o verdadeiro teste da fé não é a ausência de obstáculos, mas a coragem de avançar apesar deles. Ele começou a enfrentar cada problema com calma, transformando medo em ação, dúvida em planejamento e incerteza em estratégia. Certa noite, sentado sozinho em seu quarto, Ricardo fez uma reflexão profunda. Se eu não acreditar em mim mesmo, quem acreditará? Ele entendeu que a fé não é mágica, é o combustível que transforma cada ação, cada pensamento e cada escolha em resultados tangíveis. Não importava quantas vezes caísse, porque a fé o levantaria sempre. E assim, Ricardo começou a viver com uma nova perspectiva. Cada dia não era apenas mais um dia, mas uma oportunidade de provar a si mesmo e ao mundo que a fé verdadeira, combinada com ação persistente, é capaz de superar qualquer adversidade. Ele aprendeu que acreditar é muito mais do que esperar. É criar, é insistir, é avançar mesmo quando o mundo parece dizer não. No silêncio da noite, ele olhou para o espelho e disse com voz firme: eu sou capaz, eu sou merecedor, eu crio minha realidade, nada vai me parar. E naquele instante, Ricardo percebeu que a fé inabalável não é apenas acreditar no futuro, mas transformar o presente com coragem, confiança e persistência. Porque a vida, concluiu ele, não espera por aqueles que duvidam. Ela recompensa aqueles que acreditam, mesmo quando ninguém mais acredita. E que continuam caminhando com determinação, passo a passo, rumo ao extraordinário. Ricardo acordou naquela manhã com o coração pesado e a mente agitada. Por anos, ele havia sentido o peso da rotina e das expectativas alheias. Trabalhos medíocres, responsabilidades impostas, sonhos adiados. Tudo parecia levá-lo para um caminho sem brilho, uma existência em piloto automático. Mas algo dentro dele começou a sussurrar. Você nasceu para algo maior. Você nasceu para deixar sua marca. Ele lembrou das palavras de Napoleon Hill. Sem um objetivo definido, o sucesso é impossível. Era uma verdade simples, mas profunda. Ricardo percebeu que nunca poderia alcançar o extraordinário se não tivesse clareza do seu propósito. Ele se sentou à mesa com um caderno antigo, a mesma ferramenta que Hill recomendava para transformar pensamentos em planos concretos, e começou a escrever: o que me apaixona de verdade? Quais habilidades posso desenvolver para servir aos outros? Que legado quero deixar no mundo? Cada pergunta parecia abrir uma porta dentro de sua mente, uma porta que ele havia esquecido que existia. Ele começou a enxergar padrões, talentos, ideias que antes pareciam dispersos e sem sentido. Ricardo sentiu que o propósito não é apenas um objetivo distante, mas a bússola que orienta cada decisão, cada ação, cada desafio que surge no caminho. Ao caminhar pelo bairro, ele observava pessoas apressadas, perdidas, sem direção, e sentiu um profundo contraste. Ele não queria ser como elas. Queria viver com intenção, cada movimento guiado por uma meta maior. Perguntou-se: estou vivendo ou apenas existindo? E a resposta feriu como uma lâmina: existir é fácil. Viver com propósito exige coragem. Ricardo decidiu que não apenas queria sucesso, mas significado. Começou a escrever um plano detalhado, não apenas para enriquecer, mas para crescer como ser humano, transformar a vida de outras pessoas e criar algo que permanecesse muito além de sua existência. Ele entendeu que propósito e ação são inseparáveis. Sem ação, até o melhor propósito é inútil. Sem propósito, qualquer ação é dispersa e sem direção. A cada dia, Ricardo praticava exercícios de visualização. Fechava os olhos e imaginava seu futuro. Não como uma fantasia, mas como uma realidade tangível. Ele visualizava-se ajudando pessoas, criando oportunidades, superando obstáculos.
E com cada visualização, sentia uma força nova crescendo dentro de si, uma certeza que palavras não podiam descrever. Eu nasci para realizar isso, nada me impedirá. Mas o verdadeiro teste de seu propósito veio quando ele enfrentou críticas e dúvidas de familiares e amigos. Muitos diziam: "Isso é impossível, você está sonhando alto demais." Ricardo sentiu a dor, mas também reconheceu que toda grande realização é inicialmente desacreditada. Ele se lembrou das palavras de Hill: "Grandes realizações começam com pequenas decisões e a coragem de ignorar o ceticismo." Em silêncio, ele respondeu: "Eu sei quem eu sou. Eu sei o que devo fazer. Eu sigo meu propósito, independentemente do que pensam." Cada obstáculo agora era um teste do seu compromisso. Cada crítica era um lembrete de que ele estava no caminho certo, porque o mundo nunca reconhece os pioneiros antes que suas conquistas se tornem evidentes. Ricardo começou a incorporar hábitos diários que fortaleciam seu propósito: leitura profunda, reflexão silenciosa, ação planejada e execução persistente. Ele se levantava cedo, meditando sobre seu objetivo, escrevendo suas ideias, conectando-se com pessoas que poderiam ajudá-lo a crescer e enfrentando desafios de frente, sem hesitar. Cada dia se tornava uma prova de sua dedicação, e a cada passo ele sentia que se aproximava do extraordinário. Uma tarde, enquanto caminhava sozinho em um parque, observou uma criança brincando com entusiasmo e liberdade, e pensou: "A vida é curta demais para viver sem propósito. É isso que transforma destinos. É isso que cria legados." Ele sentiu um calor no peito, uma certeza absoluta. Aquele era apenas o começo. Ele não buscava fama nem riqueza vazia. Buscava impacto, transformação e uma vida que refletisse quem ele realmente era. Ao final do dia, sentado no mesmo quarto onde olhara para o espelho e se comprometera a agir, Ricardo escreveu em seu caderno: "Meu propósito é a luz que ilumina meus passos. Cada ação que tomo, cada desafio que enfrento, cada medo que supero está alinhado com meu destino. Eu existo para criar, para inspirar, para vencer. Nada poderá me deter." E naquele momento Ricardo compreendeu uma verdade universal: quando você descobre seu propósito, nenhuma montanha é alta demais, nenhum obstáculo é grande demais e nenhuma dúvida é forte o suficiente para parar alguém que decidiu viver com intenção. Ele respirou fundo, sorriu para o espelho e repetiu: "Eu vivo para algo maior. Meu propósito move montanhas e minha persistência tornará meus sonhos realidade." Ricardo acordou antes do amanhecer, como de costume, mas naquele dia havia uma sensação diferente no ar. Era o chamado da ação. Durante anos, ele havia planejado, sonhado, refletido sobre seu propósito, mas percebera que nenhuma ideia se transforma em realidade sem movimento. Ele lembrava das palavras de Napoleon Hill: "Não espere, o tempo nunca será certo. Comece agora." Sentado à mesa com uma xícara de café fumegante, Ricardo começou a escrever a lista de todas as coisas que poderia fazer naquele dia para avançar em direção aos seus sonhos. Cada item era um passo concreto, uma ação mensurável, uma ponte entre o pensamento e a realização. Ele entendeu que a diferença entre aqueles que sonham e aqueles que realizam não está na sorte, mas na decisão imediata de agir. Ricardo respirou fundo e olhou para o céu, começando a clarear. Se eu não agir hoje, quem saberá quando será o momento certo? O mundo não espera por mim. Ele fechou os olhos e visualizou o futuro que desejava. Riqueza, liberdade, impacto, mas acima de tudo, a sensação de dever cumprido. Então decidiu. Não haveria hesitação, não haveria desculpas. Cada passo seria dado com firmeza, determinação e urgência. As primeiras horas da manhã foram de pura disciplina. Ele telefonou para contatos importantes, pesquisou oportunidades, organizou suas tarefas e começou a executar planos que antes pareciam distantes.
Cada ação dava um novo impulso à sua confiança, mostrando que o progresso não é resultado de pensamento passivo, mas de movimento decidido. Mas como sempre acontece, desafios surgiram. Ricardo recebeu respostas negativas de algumas pessoas, portas se fecharam e o ceticismo de antigos conhecidos tentou invadi-lo. Por um instante, a velha dúvida começou a bater à sua porta. E se eu estiver errado? E se não der certo? Mas ele se lembrou de algo que Hill dizia. A diferença entre sucesso e fracasso é a capacidade de continuar agindo apesar do medo. Ricardo fechou os olhos, respirou profundamente e disse em voz alta: Eu ajo agora. Eu não espero mais. O sucesso é a consequência natural da minha persistência. E com isso, cada medo perdeu força, cada dúvida se tornou combustível, e cada obstáculo passou a ser encarado como oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele passou o dia inteiro imerso em ação. Cada ligação que fazia, cada e-mail que enviava, cada conversa que mantinha com pessoas-chave em sua vida profissional e pessoal, era feita com intenção, com clareza, com propósito. Ricardo percebeu que a ação imediata não apenas cria resultados, mas também desperta dentro da mente uma energia irresistível, o momentum. Ao final do dia, já exausto, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia conquistado em apenas 24 horas de dedicação total. Pequenos resultados começaram a surgir, respostas positivas inesperadas, ideias que antes pareciam impossíveis começaram a se materializar. Portas que estavam fechadas há meses começaram a se abrir. Ele compreendeu que cada minuto de hesitação é uma oportunidade perdida e que agir agora sempre será mais poderoso do que esperar por um momento perfeito que talvez nunca chegue. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro dele. Ricardo percebeu que a ação não era apenas sobre o mundo externo, sobre tarefas ou metas, mas sobre o fortalecimento da mente. Cada ato de coragem reforçava sua confiança, cada passo dado alimentava sua fé, e cada resultado obtido, por menor que fosse, era uma prova de que ele podia realizar o que antes parecia impossível. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou novamente para o espelho e disse: Eu não dependo da sorte. Eu crio minha realidade com minhas ações. Eu ajo hoje, porque o amanhã é construído por aquilo que faço agora. E Ricardo dormiu com uma sensação de poder indescritível. A certeza de que quando a ação se une à fé e ao propósito, não existe limite para o que pode ser alcançado. Ele entendeu que o mundo recompensa aqueles que não hesitam, que não procrastinam, que tomam posse de suas vidas e transformam cada oportunidade em resultado. A lição daquele dia ficou gravada profundamente em sua mente. O tempo nunca será perfeito. O momento de agir é sempre agora. Cada ação, por menor que pareça, é a semente de um resultado eterno. E assim, Ricardo se tornou alguém que não esperava mais por sinais ou condições ideais. Ele sabia que cada passo, cada esforço e cada decisão imediata seria o que moldaria não apenas seu sucesso, mas também o legado que deixaria para o mundo. Porque no final, concluiu ele, a vida não é sobre esperar o momento certo, é sobre criar o momento certo através da ação persistente e inabalável. Os dias seguintes não trouxeram facilidade para Ricardo. Pelo contrário, o mundo parecia testar sua determinação a cada esquina. Ele começou a perceber que o caminho da ação não é uma linha reta. É uma série de curvas, subidas íngremes e trechos escorregadios. O primeiro desafio apareceu logo pela manhã, em forma de uma notícia que poderia ter desanimado qualquer outra pessoa. Uma parceria crucial que ele esperava se desfez sem explicações. Era fácil imaginar qualquer um desistindo, entregando-se à frustração. Mas Ricardo, embora sentisse o peso do golpe, não se deixou abater. Ele passou horas refletindo sobre o que havia acontecido, analisando onde poderia ajustar, onde poderia avançar, mesmo diante da barreira inesperada.
Ao caminhar pela cidade naquela tarde, Ricardo observava os rostos das pessoas à sua volta. Muitos caminhavam apressados, cabisbaixos, como se carregassem o peso de um mundo que não os reconhecia. Outros pareciam conformados com rotinas vazias, sem qualquer expectativa de mudança. Ricardo sentiu uma pontada de empatia, mas também uma diferença clara. Ele não poderia permitir que as circunstâncias moldassem sua vida. O caminho que escolhera exigia resistência e resiliência. Um dos momentos mais difíceis veio quando um de seus projetos mais importantes encontrou forte resistência de pessoas influentes. Ele ouviu críticas duras, comentários depreciativos, palavras que buscavam minar sua confiança. Por algumas horas, Ricardo sentiu o frio da dúvida percorrer sua espinha. Mas ao invés de ceder, ele se afastou por um momento, buscando silêncio e reflexão. Encontrou-se sozinho em um parque, observando as árvores balançando com o vento, lembrando-se de como cada raiz de cada árvore enfrentara pedras, solos secos e tempestades para se manter firme. E então percebeu que sua própria persistência precisava ser como aquela raiz, silenciosa, firme e implacável. Não era sobre mostrar resultados imediatamente, mas sobre continuar, mesmo quando tudo parecia contrário. Ricardo passou a encarar cada dificuldade como um teste de sua própria força, um desafio que forçava sua mente a se expandir, a se adaptar e a encontrar soluções que antes pareciam invisíveis. Os dias se transformaram em semanas, e cada semana trazia novas dificuldades. Havia momentos em que Ricardo acordava cansado, emocionalmente drenado, e a tentação de desistir sussurrava baixinho em seu ouvido. Mas ele começou a notar mudanças sutis, pequenos progressos, respostas inesperadas, portas que se abriam de maneira gradual. Percebeu que a persistência não é sobre vitórias imediatas, mas sobre acumular esforço, experiência e aprendizado até que o resultado se torne inevitável. Durante uma noite particularmente solitária, Ricardo revisou todo o caminho percorrido. Lembrou-se de quando começou inseguro, refletindo no espelho sobre seu desejo de transformação. Agora, com todas as batalhas enfrentadas, cada obstáculo vencido ou enfrentado, ele conseguia enxergar o quão longe chegara. Não era uma trajetória sem erros, mas era uma trajetória marcada por coragem, resistência e aprendizado constante. Em um desses dias, ao receber um novo revés, desta vez financeiro, Ricardo sentiu o peso da realidade. A frustração ameaçava desestabilizá-lo. Mas ele percebeu algo essencial. Cada dificuldade revelava fraquezas, mas também mostrava pontos de força. Era uma oportunidade de descobrir onde precisava se desenvolver, onde ainda podia evoluir e quais decisões precisavam de mais atenção. A persistência, pensou, não era apenas continuar, era continuar aprendendo, ajustando e enfrentando o que fosse necessário. O processo era lento, muitas vezes doloroso, e exigia mais de Ricardo do que ele imaginava ser capaz de suportar. Mas algo dentro dele mudou. Passou a valorizar a jornada tanto quanto o destino. Cada obstáculo se transformou em um mestre silencioso. Cada desafio, uma lição que ampliava sua visão sobre si mesmo e sobre a vida. No final, Ricardo começou a notar que o simples ato de persistir, mesmo sem garantia de resultados imediatos, já estava moldando algo maior do que ele mesmo. Uma força interior capaz de resistir às tempestades e continuar avançando. Ele entendeu que o verdadeiro poder da persistência não está no que se conquista externamente, mas na transformação silenciosa que ocorre dentro de quem decide não desistir. E assim, enquanto a noite caía, Ricardo olhou pela janela de seu quarto e percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada revés suportado, estava preparando o terreno para conquistas que ainda não podiam ser vistas, mas que certamente viriam. A vida continuava desafiadora, mas ele não mais se sentia pequeno diante dela. Pelo contrário,
cada adversidade se tornava parte de uma história maior, uma história de crescimento, resiliência e eventual triunfo. Ricardo começou a perceber aos poucos que as batalhas externas que enfrentava eram reflexo das batalhas internas que ainda não havia vencido. O mundo parecia resistir a ele, não porque ele era incapaz, mas porque sua própria mente ainda precisava aprender a direcionar forças de maneira inteligente. Ele percebeu que, antes de qualquer resultado material ou financeiro, o verdadeiro campo de batalha estava dentro de sua própria consciência. Em uma manhã chuvosa, ele se sentou diante de sua mesa, cercado por livros e anotações, buscando compreender o funcionamento de sua própria mente. Cada página lida parecia abrir portas para percepções que antes pareciam invisíveis. Ricardo começou a perceber padrões, como os pensamentos influenciavam suas decisões, como a ansiedade podia criar obstáculos imaginários e como a clareza de foco se traduzia em movimentos mais precisos na vida real. Durante horas, ele refletiu sobre cada reação que tivera ao longo das semanas. A cada revés, a cada negativa, a cada perda, havia uma resposta mental automática que muitas vezes o limitava. Ele começou a estudar não apenas estratégias externas, mas mecanismos internos, como dominar a atenção, como treinar a mente para buscar soluções e não problemas, e como cultivar paciência sem permitir que a indecisão tomasse conta. Em uma dessas sessões de introspecção, Ricardo lembrou de histórias que Hill mencionava sobre grandes homens e mulheres que transformaram a realidade ao redor deles simplesmente porque aprenderam a moldar seus pensamentos com propósito. Era fascinante perceber que cada ação concreta, cada passo dado, tinha sua origem na mente, que a realidade externa nada mais era do que a materialização do padrão de pensamento interno. Ricardo começou a criar exercícios mentais, imaginar soluções possíveis para problemas que pareciam insolúveis, visualizar projetos sendo concretizados, reescrever mentalmente experiências passadas para extrair aprendizados em vez de frustrações. Aos poucos, percebeu que sua mente, quando treinada, se tornava uma ferramenta poderosa, capaz de abrir caminhos onde antes só havia barreiras. Era como se cada pensamento se transformasse em energia tangível, moldando o mundo ao seu redor de forma sutil, mas inevitável. Mas o verdadeiro teste surgiu quando uma situação inesperada ameaçou desestabilizá-lo completamente. Um projeto no qual investira meses de planejamento encontrou resistência burocrática, críticas severas e atrasos aparentemente intermináveis. Por alguns dias, Ricardo se sentiu preso, como se todos os esforços tivessem sido em vão. Mas, diferente das crises anteriores, ele não se entregou ao desânimo. Em vez disso, voltou-se para sua mente, analisando cada detalhe da situação, questionando suas percepções, reavaliando suas estratégias, buscando ângulos que antes não havia considerado. A força mental de Ricardo começou a se revelar não como algo instantâneo, mas como resultado de disciplina e prática. Ele percebeu que era capaz de manter a calma quando todos ao redor entravam em pânico, de identificar oportunidades em meio ao caos e de tomar decisões mais precisas porque sua mente não estava dominada pelo medo ou pela dúvida. A clareza mental, ele descobriu, era mais valiosa do que qualquer recurso externo. Era a base sobre a qual tudo o mais poderia ser construído. Nos meses seguintes, Ricardo aplicou essa força mental em todas as áreas de sua vida. Ele começou a planejar de forma mais estratégica, a antecipar obstáculos, a priorizar ações que realmente geravam impacto e a manter sua atenção firme nos resultados que desejava alcançar. Não era uma jornada sem falhas, mas cada falha se tornou um aprendizado, uma oportunidade de fortalecer o controle sobre seus pensamentos e sobre a própria percepção da realidade. Com o tempo, Ricardo percebeu algo fascinante.
A mente treinada não apenas cria soluções, mas também molda o caráter de quem a domina. Cada desafio mental superado fazia com que se tornasse mais paciente, mais resiliente e mais focado. Ele começou a notar que não se assustava mais com obstáculos inesperados. Ao contrário, sentia curiosidade e entusiasmo diante de problemas, porque sabia que eram oportunidades de fortalecer sua capacidade de pensar de forma criativa e estratégica. Em uma tarde de inverno, enquanto caminhava sozinho pelo parque, Ricardo sentiu uma mudança profunda. Ele observava as árvores, a chuva caindo sobre a grama, as pessoas que passavam apressadas e percebeu que o mundo exterior continuava inalterado, mas sua percepção sobre ele havia se transformado. Cada dificuldade, cada revés, cada desafio que outrora o teria derrubado, agora era apenas mais um componente de um grande processo de aprendizado. A mente, ele compreendeu, é o verdadeiro motor da vida, silenciosa, invisível e poderosa. Ricardo voltou para casa naquela noite com a sensação de estar cada vez mais preparado. Ele sabia que não podia controlar todas as circunstâncias externas, mas compreendia que poderia dominar suas respostas internas, suas escolhas e a direção de seus pensamentos. O poder da mente, agora, não era apenas um conceito, mas uma prática diária que moldava cada passo de sua trajetória. Antes de dormir, ele permaneceu sentado por alguns minutos, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. Percebeu que a força mental não é algo que se adquire de forma imediata, mas algo que se desenvolve com persistência, reflexão e ação consciente. Cada dia de disciplina mental tornava-o mais capaz de enfrentar os desafios do mundo real. Cada pensamento disciplinado aumentava sua confiança e, silenciosamente, sua vida começava a refletir essa transformação interior. E assim, Ricardo finalmente entendeu uma verdade fundamental. A mente é o primeiro campo de batalha e também o primeiro instrumento de conquista. Enquanto sua mente permanecesse forte, estratégica e focada, nenhuma adversidade externa seria capaz de destruí-lo. O mundo, com todas as suas incertezas e desafios, tornou-se não mais um inimigo, mas um cenário em que ele podia moldar seu destino, um pensamento de cada vez. Ricardo sempre tivera uma curiosidade silenciosa, aquela inquietude que jamais se aquieta completamente, mas nos últimos meses havia se tornado mais intensa. Ele começou a perceber que, por mais determinação e persistência que possuísse, existia uma lacuna de conhecimento que precisava ser preenchida. O mundo não perdoa a ignorância, e a vida recompensava aqueles que aprendiam a entender e antecipar seus próprios desafios. Em uma manhã fria de outono, ele caminhou até a pequena biblioteca do bairro, onde prateleiras antigas guardavam livros empoeirados, mas cheios de sabedoria acumulada ao longo de décadas. Ricardo passou horas ali, percorrendo títulos sobre história, filosofia, negócios e psicologia. Cada livro parecia conversar com ele, revelando padrões, estratégias e pensamentos que ele ainda não havia explorado. Ele começou a perceber que a leitura não era apenas absorver palavras, mas treinar a mente para pensar de forma mais ampla, mais estratégica e mais profunda. Cada página era uma aula silenciosa. Líderes que superaram crises, inventores que transformaram suas ideias em revoluções, empreendedores que criaram impérios a partir de nada. Ricardo sentiu uma ligação direta entre a disciplina mental que cultivava e a sabedoria contida nas histórias daqueles que vieram antes dele. Ao voltar para casa, carregando uma pilha de livros que pareciam quase pesados pelo conhecimento que continham, Ricardo percebeu que havia encontrado algo que o ajudaria a transformar não apenas seus resultados, mas a própria maneira como ele enxergava o mundo.
Ele passou a reservar horas diárias para estudo, leitura e reflexão, criando uma rotina em que cada aprendizado se transformava em uma oportunidade de aplicação prática. Mas o verdadeiro desafio não estava apenas em ler, e sim em aplicar. Ricardo descobriu que muito conhecimento é inútil sem ação. Cada conceito, cada teoria precisava ser testado, adaptado e colocado em prática. Ele começou a criar experimentos em sua própria vida, estratégias de produtividade, técnicas de organização, métodos de planejamento, formas de desenvolver habilidades que antes pareciam distantes. Cada tentativa vinha acompanhada de erros, ajustes e, gradualmente, resultados visíveis. Ele começou a notar mudanças sutis, mas poderosas. A forma como interagia com colegas de trabalho, como tomava decisões complexas, como resolvia problemas inesperados, tudo estava mais claro, mais eficiente, mais estratégico. O aprendizado constante havia se tornado uma lente através da qual Ricardo enxergava oportunidades, onde antes só via obstáculos. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava suas anotações, Ricardo lembrou-se de uma história que Hill contava sobre grandes líderes. Muitos deles começaram sem recursos, sem influência, mas com uma sede insaciável de conhecimento. Ricardo percebeu que a leitura e o crescimento pessoal não eram apenas hábitos, eram alavancas invisíveis que poderiam impulsioná-lo além das limitações aparentes. Ele começou a criar um ritual diário: acordar cedo, ler durante horas, escrever suas reflexões, revisar estratégias e, em seguida, aplicar os aprendizados em situações reais. Esse ciclo contínuo de absorver, refletir e agir começou a produzir resultados consistentes. Mais do que conquistas externas, Ricardo sentia uma transformação interna. Sua mente estava mais ágil, sua visão mais clara, sua capacidade de resolver problemas mais refinada. Mas o processo também revelou a importância da paciência. Cada aprendizado levava tempo para se consolidar. Nem todos os livros produziam resultados imediatos, nem todas as ideias encontravam aplicação instantânea. Ricardo começou a perceber que crescimento pessoal é uma construção gradual, lenta e constante. Cada dia, cada página lida, cada reflexão aplicada era um tijolo na construção de um futuro mais sólido e seguro. Houve momentos de frustração. Alguns conceitos pareciam complexos demais, algumas estratégias não funcionavam como imaginado, e o peso do esforço diário poderia ser esmagador. Mas Ricardo descobriu que a leitura profunda não apenas fornece conhecimento, mas também força interior. Ela ensina paciência, disciplina, resiliência e visão de longo prazo. E mais do que isso, mostra que os obstáculos não são barreiras, mas degraus para quem se compromete a aprender e crescer constantemente. Com o tempo, Ricardo começou a perceber algo ainda mais transformador. A leitura não apenas expandia sua mente, mas também mudava a maneira como via os outros. Ele começou a compreender motivações, intenções e padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Essa percepção lhe permitia tomar decisões mais precisas, negociar de maneira mais eficaz e antecipar problemas antes que se tornassem crises. No silêncio da noite, Ricardo revisava seus livros e anotações, sentindo uma satisfação silenciosa. Cada momento dedicado ao estudo, cada página absorvida, cada conceito aplicado estava moldando não apenas seu presente, mas o futuro que ele vislumbrava com tanta clareza. Ele compreendeu que conhecimento e ação formavam uma combinação poderosa. O aprendizado sem aplicação é estéril e a ação sem aprendizado é cega. E assim, Ricardo seguiu, dia após dia, construindo-se através da leitura e do crescimento pessoal, transformando seu mundo interno, refinando sua mente e criando os alicerces para conquistas maiores.
Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas no que se possui, mas na capacidade de aprender, crescer e transformar conhecimento em resultados tangíveis. O inverno chegara com sua brisa fria e silenciosa, e Ricardo sentia, mais do que nunca, a necessidade de caminhar sozinho. As ruas desertas da cidade pareciam refletir seu próprio estado interno. Introspectivo, atento, à procura de respostas que o mundo ao redor raramente oferecia. Caminhar sozinho não era um ato de isolamento, mas de observação, de reflexão, de diálogo consigo mesmo. Ele percebia que, por muitos anos, viver com a constante presença de outras pessoas o mantinha confortável, mas também dependente de opiniões externas. Cada conselho, cada crítica, cada expectativa alheia moldava decisões que nem sempre estavam alinhadas com seus objetivos. E agora, ao caminhar sozinho pelas avenidas molhadas pela chuva, ele começou a compreender a força que existe na solidão consciente. As primeiras horas de cada caminhada eram silenciosas. Ricardo observava o movimento da cidade, as pessoas que passavam apressadas, os transeuntes absortos em suas próprias rotinas. Ele refletia sobre como cada pessoa carrega sua própria batalha, muitas vezes invisível, muitas vezes silenciosa, e de alguma forma isso o confortava. Ele não estava sozinho em sua luta, mas a sua batalha era única e precisava ser enfrentada por ele. Durante esses passeios, ele se permitia explorar suas próprias ideias, questionar decisões passadas e visualizar possibilidades futuras. Começou a notar padrões em sua própria mente, medos que se repetiam, hábitos que atrasavam seus objetivos e decisões que o afastavam de seu propósito. A solidão oferecia espaço para esse tipo de análise sem interrupções, sem pressa, sem julgamentos externos. Era um laboratório interno, um território onde poderia experimentar pensamentos e estratégias sem risco imediato. Em uma dessas caminhadas, Ricardo encontrou um velho banco de madeira em um parque praticamente vazio. Sentou-se e observou as árvores despidas pelo frio, cada folha caída parecendo contar sua própria história. Ele pensou em como a vida é repleta de ciclos, perdas, mudanças, recomeços. Cada adversidade que enfrentara até aquele momento era apenas parte de um processo maior. A solidão o ajudava a enxergar isso com clareza, sem distrações externas. Ele começou a escrever suas reflexões em pequenos cadernos que levava consigo. Cada observação era detalhada, cada pensamento registrado, como se estivesse conversando com alguém que realmente o entendia. Ele próprio. Percebeu que a introspecção o tornava mais consciente de suas forças e fraquezas, mais atento a oportunidades e mais capaz de antecipar desafios. A solidão, para Ricardo, não era vazio, era espaço fértil para a construção de seu destino. Com o tempo, a solidão começou a ensinar-lhe lições profundas sobre paciência e autocontrole. Caminhar sozinho tornou-se um ato de treinamento mental. Observar sem julgamento, sentir sem reação impulsiva, refletir antes de agir. Ricardo percebeu que a maior companhia que alguém poderia ter é a própria mente, e que, quando treinada, ela se tornava um guia infalível. Houve momentos de desconforto. Caminhar sozinho fazia com que surgissem memórias dolorosas, arrependimentos, dúvidas. Mas ele aprendeu a encarar esses sentimentos de frente, a examiná-los e a extrair deles lições silenciosas. Cada emoção desconfortável era como um espelho, mostrando aspectos de si mesmo que precisavam de atenção, de compreensão e de transformação. Ricardo também começou a notar que a solidão fortalecia suas decisões. Ao invés de ser influenciado por opiniões externas, ele podia refletir sobre cada escolha, analisar riscos, planejar ações de maneira mais estratégica. Cada passo se tornava consciente, cada movimento deliberado. Caminhar sozinho não o isolava do mundo. Ao contrário,
o preparava para enfrentá-lo de maneira mais eficaz. Uma tarde, após uma longa caminhada, ele se sentou à beira de um lago quase deserto. Observando o reflexo da água, Ricardo percebeu que a solidão não era a ausência de vida, mas a presença intensificada de si mesmo. Ele podia ouvir seus próprios pensamentos, entender suas motivações e antecipar obstáculos antes mesmo que surgissem. Foi nesse momento que compreendeu que a solidão não é um castigo ou um vazio a ser temido, mas uma ferramenta de crescimento e autoconhecimento. Nas semanas seguintes, Ricardo incorporou essas caminhadas como parte de sua rotina. Cada passo era uma oportunidade de reflexão, cada momento de silêncio, um treinamento da mente. A cidade continuava movimentada, as pessoas passavam apressadas, mas ele se sentia ancorado, consciente, cada vez mais capaz de lidar com os desafios que surgissem. E, finalmente, Ricardo entendeu que caminhar sozinho era, na verdade, uma preparação silenciosa para liderar sua própria vida. Era o espaço onde o propósito, a persistência e a disciplina se alinhavam, onde os medos eram examinados, os sonhos se tornavam claros e a visão do futuro começava a se desenhar com nitidez. Ele aprendeu que a verdadeira força de um homem não está apenas em enfrentar o mundo, mas em enfrentar a si mesmo primeiro, em encontrar equilíbrio, clareza e direção dentro do silêncio da própria companhia. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Ricardo se levantou do banco do parque e continuou seu caminho. Não havia pressa, nem distrações. Apenas o ritmo constante de passos determinados e a sensação de que cada momento sozinho estava moldando uma mente mais forte, mais estratégica e mais preparada para transformar sua vida em algo extraordinário. Ricardo sentou-se à beira de sua pequena varanda, observando a cidade se movimentar lá embaixo. As luzes começavam a acender, refletindo a transição entre o fim de um dia e o início de outro. A jornada que percorrera até ali não tinha sido fácil. Havia noites de insônia, dias de frustração, meses de obstáculos inesperados. Mas, ao olhar para trás, ele começou a enxergar que cada desafio, cada dificuldade, cada revés tinha construído não apenas sua experiência, mas uma riqueza silenciosa dentro de si mesmo. Ele pensava sobre a ideia de riqueza, percebendo que ela ia muito além de dinheiro. Durante anos, acreditara que prosperidade era apenas um reflexo do exterior, contas pagas, bens materiais, status social. Mas a vida, como Rio costumava ensinar através de seus exemplos, mostrava algo muito mais profundo. A verdadeira riqueza é a manifestação do equilíbrio interno, da disciplina, da visão e da integridade. O que se cultiva dentro da mente e do coração, eventualmente se reflete no mundo exterior. Ricardo começou a analisar sua própria trajetória. Cada livro lido, cada caminhada em silêncio, cada obstáculo enfrentado, cada projeto persistido, tudo isso estava moldando sua capacidade de criar valor, de gerar impacto e de transformar oportunidades em resultados. Ele percebeu que riqueza não é algo que se espera. É algo que se constrói através de pensamentos direcionados, hábitos consistentes e ações estratégicas. Com essa percepção, ele começou a organizar seus esforços de forma mais concreta. Estabeleceu metas claras, não apenas acumular recursos, mas criar projetos que tivessem significado, impacto e durabilidade. Aprendeu a reconhecer oportunidades onde outros viam apenas dificuldade, a antecipar movimentos de mercado e de pessoas, e a criar soluções que agregassem valor real. Cada ação estava alinhada a um propósito maior: transformar conhecimento e persistência em resultados tangíveis. Mas a verdadeira compreensão veio em um momento de reflexão profunda. Ricardo percebeu que a mente humana, quando disciplinada e focada, é capaz de gerar riqueza de formas inimagináveis.
Ele viu que não bastava trabalhar arduamente. Era necessário trabalhar inteligentemente, aplicando cada lição aprendida, cada insight adquirido e cada habilidade desenvolvida ao longo de sua trajetória. A riqueza, concluiu, é a manifestação externa da maturidade interior. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a colocar essa filosofia em prática. Pequenos investimentos, projetos estratégicos, ideias criativas e relacionamentos bem cultivados começaram a gerar frutos que antes pareciam distantes. Cada progresso, embora modesto, servia para reforçar a compreensão de que riqueza é consequência natural de quem desenvolve clareza mental, propósito sólido e disciplina diária. Mais do que o aumento de recursos, Ricardo começou a perceber mudanças profundas em sua percepção de valor. Ele se tornou mais atento às pessoas ao seu redor, mais capaz de reconhecer talentos, habilidades e oportunidades. Começou a construir redes de colaboração baseadas em confiança e respeito, entendendo que riqueza verdadeira também envolve criar valor para outros, não apenas para si mesmo. Houve momentos de tentação e dúvida. Em algumas ocasiões, Ricardo se viu diante de escolhas fáceis que poderiam trazer ganhos imediatos, mas que comprometeriam sua visão de longo prazo. Nessas horas, ele percebeu que a verdadeira riqueza é fruto de decisões coerentes e consistentes, e não de atalhos ou conquistas efêmeras. O discernimento se tornou uma habilidade tão valiosa quanto qualquer conhecimento técnico ou estratégico que possuísse. Uma tarde, após revisar relatórios de seus primeiros projetos, Ricardo caminhou lentamente pelo parque, refletindo sobre o que tinha conquistado até então. O que antes parecia mera ambição de prosperidade se transformara em algo mais profundo. Uma compreensão de que riqueza verdadeira é o reflexo de disciplina, coragem, aprendizado e integridade. Ele entendeu que sua vida não precisava ser apenas bem-sucedida no sentido material, mas plena, equilibrada e significativa. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, Ricardo sentiu uma sensação de harmonia crescente. Ele começou a perceber que todos os meses de esforço silencioso, toda a persistência diante das dificuldades, cada estudo, cada caminhada solitária, cada projeto desafiador, tudo aquilo se refletia não apenas em recursos materiais, mas na confiança, na clareza e na capacidade de criar oportunidades. Ricardo compreendeu que a verdadeira riqueza não está apenas no que se possui, mas no que se torna. Uma mente capaz de compreender oportunidades, um caráter capaz de resistir às tentações fáceis e um espírito capaz de transformar desafios em vitórias. Cada conquista era, portanto, mais do que um resultado externo. Era uma manifestação de tudo o que ele havia cultivado em sua vida interior. E assim, Ricardo seguiu avançando, dia após dia, transformando conhecimento, disciplina, propósito e persistência em algo que ia muito além de simples ganhos financeiros. Ele começava a entender que a verdadeira riqueza é uma extensão de quem somos por dentro, e que ao cultivar a mente, o caráter e a visão, o mundo ao redor, naturalmente, se tornaria um reflexo dessa transformação. Enquanto caminhava para casa naquela noite, o ar frio batendo em seu rosto, Ricardo sentiu algo raro, uma sensação de completude. Não era o fim da jornada, mas a certeza de que cada passo dado, cada desafio enfrentado, cada aprendizado aplicado, o aproximava de uma vida plena, rica não apenas em recursos, mas em significado, propósito e capacidade de impactar o mundo de forma duradoura. O tempo havia passado, e Ricardo olhou ao redor de sua vida com a percepção de quem atravessou uma longa travessia. Cada passo,
Cada obstáculo, cada escolha que o desafiou havia sido uma lição silenciosa, moldando não apenas o homem que ele se tornara, mas também a influência que exerceria sobre tudo ao seu redor. Ele compreendeu que a verdadeira medida do sucesso não estava apenas nas conquistas visíveis, mas no impacto duradouro que cada ação deixa. Os dias em que caminhara sozinho pelas ruas silenciosas, refletindo sobre seus medos e objetivos, agora faziam sentido. Cada momento de introspecção havia fortalecido sua mente, aprimorado sua visão e endurecido sua persistência. Cada leitura, cada aprendizado aplicado, cada desafio enfrentado sem desistir, tinha se transformado em alicerce invisível que sustentava não apenas resultados externos, mas a própria essência de sua vida. Ricardo lembrava-se das primeiras manhãs em que olhara para o espelho e sentira o peso da dúvida e da insegurança. O que outrora parecia distante, confiança, clareza, força interna, agora era parte de sua rotina diária, uma presença constante que moldava decisões, relações e oportunidades. Ele compreendeu que o legado começa muito antes das conquistas externas. Ele começa na mente e no caráter de quem decide agir com propósito, coragem e disciplina. As pessoas à sua volta começaram a notar a transformação. Colegas, amigos e até desconhecidos sentiam a energia diferente que Ricardo carregava. Ele havia se tornado alguém capaz de inspirar, ensinar e liderar pelo exemplo, mostrando que ação persistente, foco e coragem diante das adversidades criam resultados tangíveis, mas também um impacto silencioso que reverbera no comportamento, nas escolhas e na vida daqueles que cruzam seu caminho. Ricardo passou a investir não apenas em seus projetos e negócios, mas também em compartilhar conhecimento e experiência. Orientava pessoas que buscavam direção, ajudava aqueles que hesitavam diante do medo e mostrava, através da própria vida, que resultados extraordinários não surgem do acaso, mas da aplicação constante de princípios sólidos, propósito claro, mente disciplinada, aprendizado contínuo, persistência inabalável e ação imediata. Ele refletia sobre os momentos em que tudo parecia perdido. Recordava as críticas, os fracassos temporários, a solidão das caminhadas silenciosas e os obstáculos financeiros que surgiram repetidamente. Agora, cada dificuldade parecia apenas uma peça necessária na construção de algo maior. A persistência não era mais um conceito, era parte de sua identidade. Cada vitória era apenas a consequência natural de uma trajetória moldada por disciplina, clareza e fé silenciosa. Enquanto revisava seus planos para os próximos anos, Ricardo percebeu que havia chegado a um entendimento profundo sobre a vida. A verdadeira riqueza e o verdadeiro sucesso não residem apenas em números ou reconhecimento, mas na capacidade de transformar desafios em oportunidades, pensamentos em ações e aprendizado em resultados. Cada ato de coragem, cada decisão bem refletida, cada passo persistente formava um legado que transcenderia sua própria existência. Em uma manhã tranquila, observando o nascer do sol refletindo sobre a cidade que agora sentia mais próxima de seus sonhos, Ricardo percebeu que a vida é construída por quem se atreve a agir, mesmo quando o mundo parece estar contra. Cada obstáculo enfrentado, cada derrota transformada em aprendizado e cada conquista alcançada não apenas moldava sua história, mas criava um caminho para que outros também enxergassem o poder da persistência e da ação. Ele sentiu pela primeira vez a dimensão real de seu legado. Não eram os títulos, os bens ou as vitórias imediatas que importavam, mas a capacidade de inspirar transformação através do próprio exemplo. Cada pessoa impactada, cada mente despertada, cada oportunidade criada a partir de seu esforço se tornava uma extensão de sua própria história.
Ricardo compreendeu que a ação persistente não apenas muda destinos individuais, mas tem o poder de transformar comunidades, famílias e, de maneira silenciosa, a própria sociedade. Ao final daquele dia, enquanto o céu se tingia de tons dourados e a cidade começava a se silenciar, Ricardo caminhou até o parque onde tantas vezes refletira sozinho. Sentou-se no banco, respirou profundamente e contemplou a vida que havia construído. Cada passo até ali, cada escolha tomada com coragem, cada aprendizado absorvido e aplicado, cada momento de solidão e introspecção havia culminado em algo maior. Uma vida de significado, propósito e impacto duradouro. E ele entendeu que seu verdadeiro legado não poderia ser medido apenas pelo que conquistara externamente, mas pelo que havia se tornado internamente. Um homem capaz de enfrentar medos, superar obstáculos, pensar estrategicamente e agir com determinação. Um homem que havia transformado sua mente, seus hábitos, seu caráter e, por consequência, sua realidade. Ricardo levantou-se e começou a caminhar novamente. Não havia pressa. Cada passo agora era um reflexo de tudo o que aprendera. Que ação consistente, persistência diante das dificuldades, clareza de propósito, crescimento constante e coragem silenciosa constroem não apenas sucesso, mas legado. E enquanto avançava, sabia que cada gesto seu, cada decisão sua e cada esforço dedicado estava contribuindo para algo maior do que ele mesmo. Uma vida que ecoaria muito além de sua própria existência. E assim, a história de Ricardo se fechava naquele capítulo da vida, mas a essência de tudo o que havia aprendido continuaria viva. Porque, ao final, ele compreendeu que a verdadeira grandeza não é sobre atingir um destino final, mas sobre transformar cada dia, cada desafio e cada ação em uma força capaz de mover o mundo, lentamente, silenciosamente e ainda assim de maneira poderosa e permanente. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, a verdadeira história não termina aqui. Ela continua dentro de você. Cada passo que você dá, cada desafio que enfrenta, cada decisão que toma com coragem e persistência, é você escrevendo seu próprio legado. Se hoje você sentiu seu coração despertar, se percebeu que é capaz de transformar sua vida, não deixe essa energia se apagar. Inspire-se, reflita e, acima de tudo, comece agora. Porque a ação, combinada com fé, propósito e persistência, transforma destinos de maneiras que você nem imagina. Se este vídeo tocou sua mente ou seu coração, se inscreva no canal, para que juntos possamos continuar inspirando transformação. Deixe o seu like, como um sinal de que você acredita no poder da ação e da persistência. E comente aqui embaixo. Qual é a primeira mudança que você vai fazer hoje para escrever a sua própria história? Lembre-se, o mundo recompensa aqueles que agem, aqueles que persistem, aqueles que acreditam em si mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita. A jornada é sua, o poder está em suas mãos e o legado que você vai deixar começa agora. Não espere, não adie, transforme.